Fala fazedores, meu nome é Gustavo Falcão e você está no canal Design Oficina. Galera, hoje o nosso papo é sobre máquinas, mais especificamente sobre lixadeiras. Eu estou com 3 modelos de lixadeira completamente diferentes aqui, com características diferentes, e hoje a gente vai conversar sobre elas. Eu vou te passar todas as minhas impressões, algumas características dessas máquinas. O vídeo está bem completo para te ajudar não só a aprender a usar um pouco, para que serve cada um, mas também, quem sabe, para você comprar, investir uma se você quiser. Mas se você gosta de marcenaria e quer aprender a fazer com ferramentas simples, se inscreve aqui no canal porque tem conteúdo de marcenaria de sobra e focado na marcenaria da vida real. Então não perde tempo, se inscreve, segue a gente lá no Instagram também e vamos embora pro vídeo. Então aqui eu estou com 3 modelos de lixadeira. Uma lixadeira de cinta, uma lixadeira orbital e essa daqui que não é uma lixadeira, uma esmerilhadeira. Mas eu vou entrar em mais detalhes a respeito disso aqui. Primeira coisa que eu quero te explicar é o seguinte: existe uma diferença entre você lixar para desbastar a madeira, então você fazer um lixamento para tirar o máximo de material possível, ou você lixar para fazer um acabamento na madeira, que é quando a superfície da madeira já está exatamente no tamanho, no formato e toda direitinha, você só quer deixar ela com uma textura mais agradável, mais lisinha, aquela coisa da gente diminuindo ali a lixa. E a gente lixa para desbastar, por exemplo, para diminuir 1 ou 2 milímetros de um pedaço de madeira, para deixar várias madeiras na mesma altura, né, no mesmo nivelamento. Por exemplo, quando a gente faz uma colagem de várias madeiras, que é uma superfície reta, a gente tem um desnível entre as madeiras. Então a gente vem lixando para fazer um desbaste. Depois que aquela superfície está completamente reta, a gente entra com lixamento de acabamento. Então isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, a diferença entre lixamento para fazer um desbaste e lixamento para fazer um acabamento. Então a diferença entre esses dois lixamentos vai ser importante para nortear aqui a nossa conversa. Eu vou começar falando então da esmerilhadeira. Essa máquina aqui, como eu falei, não é uma lixadeira, tanto que ela não se chama lixadeira de alguma coisa, ela é uma esmerilhadeira. E essa máquina é feita para trabalhar principalmente com metal, né? Ela corta metal, lixa, tira ferrugem, faz desbaste, né? Tira resquício de solda, é realmente uma máquina bem versátil. Mas a gente também consegue usar ela para trabalhar com madeira. A grande questão dessa máquina é que ela é uma máquina muito forte, ela tem um RPM, ou seja, uma rotação do motor, muito alta, ela gira muito rápido, né, digamos assim. Então é uma máquina bem parruda, bem forte. Existem aqui alguns acessórios que eu tenho aqui, por exemplo, isso aqui é um disco flap. Ele tem várias pequenas lixas aqui, e aí você coloca aqui na máquina, né, você prende tudo direitinho aqui, e você faz um lixamento com um disco relativamente inclinado, você não apoia ele todo de face, assim, na madeira. Você pega ele meio inclinado para, digamos que, atacar algumas partes de cada vez. Então esse disco aqui tem que tomar bastante cuidado para não fazer muito buraco na madeira, porque a tendência é essa, pela posição dele, pela força da máquina, a tendência é essa. Já isso daqui é uma boina, né? É um acessório que tem aqui um velcro e tem uma superfície emborrachada, e a gente tem vários modelos de lixa que já vem com velcro, já são redondos, então ela vem e cola direto aqui. Aqui está meio adaptado, eu peguei uma lixa que já estava gasta e tinha velcro, e uma outra lixa que não tinha velcro e colei uma na outra para servir aqui de base, né, para grudar aqui na minha boina. Essa boina aqui é bem interessante porque você pode apoiar ela toda de frente aqui na madeira, porque ela não tem um eixo aqui, ela não tem um eixo aparecendo. Mas assim, como a máquina gira, né, ela tá nesse lado ela tá apontando para cima e nesse lado para baixo. Ela realmente tem uma trepidação que você tem que segurar firme a máquina, beleza? Mas de qualquer maneira é muito eficiente porque, como eu falei, a máquina é muito veloz, muito forte, então ela desbasta relativamente rápido, né? Desbasta rápido. Inclusive você tem que tomar até cuidado, como eu falei, para não esburacar a sua madeira. O legal dela é que você também consegue fixar ela em uma posição, botar esse disco aqui e ela vira uma lixadeira de disco de mesa, né? Você só precisa fazer uma superfície e você tem uma lixadeira de disco bem interessante, pequenininha, né? Confortável ali para você fazer lixamento de pequenas peças. Então é uma máquina muito legal. Bom, vamos continuar então na linha de desbaste e vamos para lixadeira de cinta. Essa máquina aqui também é feita para fazer desbaste. Você até consegue fazer alguns acabamentos diminuindo, né, a lixa, o tamanho do grão, ou seja, indo para o grão 100, 150, 200, né, você até consegue. Mas como ela é uma máquina relativamente bruta, não tanto quanto a esmerilhadeira, eu priorizo fazer desbaste com ela. Uma situação, por exemplo, que essa máquina me serviu muito bem, que com essa daqui eu iria penar, porque ela já é mais fraquinha para acabamento, a gente já vai entrar nisso, mas
eu só conseguiria fazer com ela. Inclusive, essa daqui eu iria correr muito risco de fazer buraco na madeira. Por que que com essa daqui não corre? Por causa dessa superfície reta. Ela tem uma base aqui totalmente plana, que ela ajuda você a nivelar a madeira, tá? Então ela é interessante por causa disso. Não é tão rápida quanto a esmerilhadeira, mas também é mais fácil um pouco de controlar. De qualquer maneira, do mesmo jeito com a esmerilhadeira, você não pode ficar com ela parada na madeira, senão vai fazer buraco apesar da superfície ser reta. Você tem que ir passeando com ela sobre a madeira, porque, como eu falei, ela é uma máquina forte pra caramba, tá? Agora, quando eu usei muito ela, que foi muito interessante pra mim, tem um piso aqui de casa, ele é um piso de tábua corrida, né? Era, na verdade, porque eu tirei todo ele e reaproveitei para fazer vários móveis. E ele tinha aquela camada de sinteco, sabe? Realmente aquela camada não é nem verniz, é um sinteco, não sei exatamente que produto que é esse, do sinteco, mas tinha uma camada grossa ali que eu tinha que tirar para deixar na madeira cru. E aquela camada demorava para sair, tá? Óbvio que eu precisava daquelas madeiras mais planas possíveis. Então, a lixadeira de cinta foi ótimo para mim, né? Eu lixei muito aquelas camadas, era relativamente rápido, então pegava a madeira, lixava, e eu fazia isso rápido para depois entrar com a lixadeira orbital e fazer um acabamento na madeira, beleza? Mas qual é a grande desvantagem, na minha opinião, dessa máquina e por que que eu quase não uso ela? Eu praticamente parei de usar essa máquina. Porque as lixas que vêm com ela, na verdade não é nem que vem com ela, as lixas, marca de lixa, eu tenho aqui uma lixa da Norton, que é uma marca considerada muito boa, e olha o que acontece com a lixa, ó. Ela arrebenta antes de você gastar a lixa. Então você vai lá, gasta, não sei quanto é que tá uma lixa hoje em dia, deve estar uns, sei lá, 15 reais, não sei, 12, 10. Você gasta 10, 15 reais numa lixa, que não é nada barato, e aí você passa durante menos de um minuto e o negócio pega em algum lugar aqui de mau jeito e isso aqui rasga. Pode ser que esse defeito seja da minha máquina, mas sinceramente eu acho que não, porque eu já tive máquinas da Black & Decker também, uma máquina da Black & Decker, já usei e dava praticamente no mesmo, tá? Então eu acho que o grande problema é da lixa. Existem algumas lixas para cutelaria, né? Cutelaria que é negócio de faca, fazer faca de churrasco e de outras coisas. São lixas super, hiper resistentes, né? Eu não sei se tem desse tamanho para comprar para essa máquina, talvez tenha, uma questão de pesquisar. Eu ainda não parei para fazer isso. Mas de fato é que ela me ajudou muito durante um tempo, mas em outro momento ela começou a arrebentar muita lixa, eu comecei a encher o saco, comecei a usar mais a esmerilhadeira. Mas como eu falei, essa é mais bruta e tem que tomar muito mais cuidado, mas adianta muito mais o trabalho. Essa daqui, ela é um pouco menos bruta, ajuda a deixar tudo mais nivelado, mas tem esse problema da lixa tá sempre arrebentando. Beleza? Bom, então vamos sair um pouco da questão aqui do desbaste e vamos para lixadeira orbital, né? Que a gente agora entra um pouco na questão do acabamento. Eu vou falar um pouco de outro modelo de lixadeira que eu não tenho, tá? Eu só vou posicionar um pouco ele aqui nessa questão de desbaste, acabamento, força de máquina, que é a lixadeira rota orbital. Eu não vou dar muita opinião porque eu não tenho essa máquina, mas eu vou falar um pouquinho rapidamente no final. Vamos falar então da lixadeira orbital. Essa lixadeira, ela é conhecida também como treme-treme, como a base dela é a referência de 1/4, porque ela é quadradinha. Também tem aquela base mais esticada, assim, que é 1/3, né? Por que é 1/4 e 1/3? Porque você pega a folha de lixa, que custa super barato, 1,50 e tal, e corta ela em 4 pedaços para essa e corta em 3 pedaços para outra. Essa é uma grande vantagem dessa máquina daqui. Ela usa uma lixa super, super barata. Essa daqui e essa já tem, digamos que, insumos mais caros, né? Já tem aí o seu abrasivo, que é lixa mais caro, bem mais caro. Isso aqui é mais caro, né? Essas lixas com velcro são bem mais caras. Enfim, a lixa de papel, a lixa para madeira comum, é realmente bem mais barato, isso é uma vantagem. Mas ela é uma máquina bem mais fraca, ela é uma máquina feita para fazer acabamento. Mas uma coisa que é muito comum é a gente comprar essa lixadeira, porque ela é mais barata, né? Às vezes um pouco sem informação, como aconteceu comigo no início da minha caminhada, e jogar ela para fazer tudo. Eu já fiz muito desbaste com essa lixadeira. Tem problema? Tem se você forçar a máquina, se você ficar apertando, forçando, né, não deixando ela trabalhar direito, ou se você tiver uma máquina que não é um modelo profissional e ficar muitas horas com ela, aí tem ligada, né? Aí tem um problema. Mas se não, ela vai fazer o desbaste também. Agora, tem uma outra questão. A base dessa máquina é que ela tem uma borrachinha embaixo. Então, eu tirei a lixa aqui para vocês verem. Ela tem essa borracha preta embaixo. Isso é bom para fazer acabamento porque ele se adapta a pequenas imperfeições, né, a microimperfeições da madeira e vai deixar uma superfície toda ali lixadinha e tudo mais por causa dessa adaptação. Por que que isso é ruim? Porque quando você quer lixar uma superfície que é menor do que a base da máquina, ou seja, eu lixando um tampo de mesa, uma superfície de uma cadeira, sei lá, alguma coisa que é maior, tá tudo bem.
eu vou lixar uma superfície maior, tá beleza. Agora, quando eu começo a pegar uma quina, tá? Quando eu começo a ir para a quina de alguma coisa, e principalmente quando a superfície é menor, porque o que acontece? O peso da máquina e essa superfície de emborrachada, ela meio que dá uma abraçada nessa madeira que é menor, ela meio que sobra um pouco para os lados. O que isso faz? No final, quando você termina de lixar aquele topo, o topo está abaloado, ele está arredondado aqui nas pontas. E fica um aspecto feio, meio amador, meio esquisito. Então isso é uma coisa que você tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Eu dou sempre preferência para lixar os topos na mão. Pega um taquinho de madeira, um pedacinho de madeira com a lixa, até pode botar um EVA, uma borrachinha ali, mas vai devagar, vai na mão mesmo, porque não tem o peso da máquina, não tem você ali trabalhando ali, que vai muito mais rápido com a máquina, mas acaba acontecendo isso, tá? Então isso acaba sendo uma desvantagem na minha opinião, mas ela também não é uma máquina que é feita para tudo, ela é feita para lixar superfícies um pouco maiores para fazer acabamento nessa superfície. Bom, então deixa eu dar uma pincelada a respeito da rota orbital. A rota orbital, ela se parece mais aqui fisicamente com a orbital, né? Inclusive o nome dela é parecido. Mas o que acontece? Enquanto a base da orbital é quadrada e ela só se mexe dessa forma, em órbita, né? Ela gira em volta de um eixo. Então ela gira fazendo isso aqui, ó, em órbita, tá? Em volta de um eixo. A rota orbital, ela faz dois movimentos. Ela, além de girar em volta de um eixo, ela gira, ela tem um giro 360 graus, né? Então ela fica girando. Então ela é uma rota orbital, entendeu? Beleza? Bom, a rota orbital, ela costuma ser uma máquina mais pesada, né? Ela cansa um pouquinho mais de trabalhar do que essa daqui, mas ela é uma máquina mais potente também. Você consegue desbastar com muito mais facilidade do que essa máquina. Você consegue desbastar com relativa facilidade, né? A desvantagem é que ela usa lixas assim, né, de velcro também, é rápido, é prático, mas é mais caro e é mais difícil de achar em qualquer esquina, tá? Outra coisa também é que geralmente a rota orbital tem controle de velocidade. Você consegue, indo do mínimo para o máximo, passar em todas as fases do lixamento. Então você consegue desbastar com mais potência, você consegue fazer acabamento na madeira, inclusive, se eu não me engano, você coloca alguns acessórios na máquina e você consegue fazer polimento também na madeira ou em outros materiais. Então o polimento, digamos que é o estágio final do lixamento, né, para você dar aquele brilho e tudo mais. Então a rota orbital é interessante por causa disso, mas como eu falei, não é uma máquina que eu posso dar tanta opinião, porque eu não tenho. Já usei muito pouco, mas eu não tenho como opinar tanto assim, como é que é a diferença que ela faz. Eu sei que é uma máquina mais potente, que é mais eficiente também para fazer desbastes e faz o acabamento um pouco mais rápido. Beleza? Bom, galera, é isso. Eu espero que você tenha gostado, que tenha clareado um pouco a sua cabeça da diferença entre essas máquinas, como elas funcionam, essas características e tudo mais. Se você gosta de marcenaria, se você quer aprender com ferramentas simples, marcenaria descomplicada da vida real, se inscreve aqui no canal, deixa esse like no vídeo e também segue a gente lá no Instagram, porque tem sempre coisa que complementam uma rede social à outra, beleza? É isso aí, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu!